Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso curso de Física do Ensino Médio, iniciando o módulo 10, Princípio da Conservação de Energia, ou seja, trabalho. Mas isso a gente vê em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar andamento ao nosso curso de Física do Ensino Médio, hoje iniciando o módulo 10, como falado, princípio da conservação de energia, trabalho, essa aula número 1, né, definindo o trabalho. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like, tá bom? Então, vamos começar. Trabalho, definição. Em física, trabalho está associado a forças e não a corpos. Diz-se trabalho de uma força e nunca trabalho de um corpo. Então, essa primeira ênfase aqui, nesse nome trabalho, né, é a associação desse nome com força e não com trabalho de um corpo específico, né? No cotidiano, a gente fala muito, né, que uma pessoa está realizando uma determinada atividade, um trabalho, né, uma tarefa, né? Mas no que diz respeito à física, sempre que falarmos de trabalho, a gente está associando a forças, trabalho de uma força, como mencionado aqui nessa breve definição. Continuando, primeiro veremos trabalho de uma força constante em dois casos particulares, paralela e não paralela ao deslocamento, tá? Então, o objetivo hoje aqui vai ser justamente a gente dar ênfase a essas duas situações com relação a uma força constante em duas situações, né? No caso das forças paralelas e não paralela ao deslocamento. Em seguida, veremos o caso geral, forças e deslocamentos quaisquer, que seria a última parte da aula de hoje. Então vamos lá. Considere um corpo, trabalho de uma força constante paralela ao deslocamento. Considere um corpo que realiza o deslocamento AB sob a ação de um conjunto de forças. Tá? Destaquemos desse conjunto a força F, constante, paralela e de mesmo sentido que o deslocamento AB. Então, temos aqui, né, um deslocamento entre A e B, né, uma distância D, realizada pelo conjunto de forças e destacado ali somente pela força F, paralela e no mesmo sentido, né, do deslocamento. Corresponde à figura 1 aqui indicada. Por definição, trabalho, né, tal, né, da letra grega tal, da força constante F, paralela e de mesmo sentido que o deslocamento AB, é a grandeza escalar tal é igual a F, D, força vezes distância, sendo D o módulo, né, de AB, do deslocamento AB. Lembrando aqui, né, só um detalhe, né, que trabalho aqui a gente está utilizando essa letra grega tal, mas é encontrado também em algumas situações, como a letra W, né, de work, trabalho, e eventualmente até o T de trabalho. Então esse é um detalhe, não importa aqui a indicação, o importante é o conceito, tá bom? Então, força vezes distância. Outro detalhe também, que trabalho é uma grandeza escalar, tá? Cuidado, hein, com essa situação, que a gente vem falando muito sobre vetor. Então, é uma grandeza escalar. Força vezes distância, que vai me dar, né, o módulo da força vezes a distância, que também é um módulo do deslocamento AB. Então, trabalho grandeza escalar. Se a força constante F for paralela e de sentido contrário ao deslocamento AB, o trabalho de F será dado por tal é igual a menos F vezes D. Ok? Então, se tiver o mesmo sentido, né, o trabalho vai mais força vezes distância. Se a força estiver no sentido contrário ao deslocamento, menos força vezes distância. Então, aqui na figura 2, temos a situação aí a força, né, no sentido contrário ao deslocamento, ou seja, sentido oposto
temos que o trabalho nessas condições, como indicado aqui embaixo, tal é igual a menos força vezes distância. Quando a força favorece o deslocamento, seu trabalho é positivo e denominado trabalho motor. Então, quando essa força aplicada, né, está associada de uma forma positiva, né, ao deslocamento, a gente denomina como trabalho motor. Então, temos aqui, né, o deslocamento entre A e B, a força para mover nesse corpo, né, de A para B está no sentido, né, da orientação positiva, né, do deslocamento. Portanto, é um trabalho motor. Então, trabalho maior que zero, trabalho força vezes distância, trabalho motor. No caso, no sentido contrário, né, caso a força aplicada no corpo esteja contrária ao sentido do deslocamento, que é de A para B, eu estou no sentido oposto, então meu trabalho é um trabalho negativo, como já vimos, trabalho igual a menos força vezes distância. Esse é o trabalho chamado de resistente. Quando a força se opõe ao deslocamento, seu trabalho é negativo e denominado trabalho resistente. Por exemplo, se abandonamos um corpo deixando-o em queda livre, seu peso favorece o deslocamento. Nesse caso, o trabalho do peso é motor, positivo. Okay? Fica bem claro, né? Está em queda livre, cara. O peso, né, está no sentido do deslocamento, tudo favorável. Então, o peso aí exerce, né, um trabalho motor. Porém, se atirarmos um corpo para cima, seu peso se opõe ao deslocamento e o trabalho do peso será resistente ou negativo. É pela definição de peso, né, ele está sempre no sentido, né, centro da Terra, como já definimos, para baixo. E se eu lançar o corpo para cima, a força-pesa vai estar em sentido contrário ao deslocamento. Trabalho resistente, né, ou negativo. Portanto, trabalho é mais ou menos forças vezes distância com F paralelo ao deslocamento AB. Aqui, né, novamente, corpo caindo, o peso favorece o deslocamento. Trabalho motor, trabalho maior que zero, né? Deslocamento da altura A até B. Aqui, no segundo caso, corpo atirado para cima, de A para B. O peso se opõe, né? O peso está sempre apontando para baixo. O peso se opõe ao deslocamento. Trabalho negativo, né? Ou resistente. Observe que o trabalho é sempre de uma força, como já falamos, né? De um corpo, é de força. O trabalho é realizado num deslocamento entre dois pontos, né? Sempre entre um deslocamento de dois pontos. O trabalho é uma grandeza escalar, intensidade de F e de AB, produto do módulo de F e do deslocamento AB. O trabalho depende do referencial, né? Logicamente, tem a referência. O trabalho é positivo quando a força favorece o deslocamento, tá? Está no sentido do deslocamento. E negativo quando a força se opõe ao deslocamento. Lembrando, né, do exemplo do peso, né, lançando uma pedra para cima e largando uma pedra, né, do alto. Quando eu largo uma pedra, trabalho motor. Quando eu lanço uma pedra de baixo para cima, trabalho resistente. Ok? Então, no deslocamento D, a força F que o carro aplica no reboque realiza um trabalho motor positivo, porque está no mesmo sentido do deslocamento. Na situação contrária, no deslocamento D, a força de atrito FAT, né, que o solo aplica no bloco, realiza um trabalho resistente negativo. Eu quero deslocar para a direita, porém existe uma força de atrito, né, que tenta impedir que o bloco seja movido para a direita, sendo essa força para a esquerda. Então, trabalho resistente aqui. Agora, estendendo o conceito visto para o caso da força não paralela ao deslocamento. Então, trabalho de uma força constante não paralela ao deslocamento. A gente tem, na figura, que a gente vai mostrar a seguir,
seja Ft a projeção da força F na direção do deslocamento AB. Vejamos. Deslocamento de A para B, a força não é mais paralela, ela está aqui numa posição, né, formando um ângulo θ com o deslocamento. Eu tenho a projeção de F sobre, né, o deslocamento AB, que eu vou chamar de Ft. Então, meu trabalho tal é igual a projeção de F vezes a distância D entre A e B. Ou seja, Ft vezes D, ou F cosseno θ vezes D. O trabalho da força F é dada por tal é igual a Ft vezes D, Ft, F cosseno θ vezes D, como já mostrado. Trabalho Fd cosseno θ. Se a força componente Ft é favorável ao deslocamento, o trabalho da força é motor, tal maior que zero. Vejamos. O sentido é de A para B e a força está, né, fazendo com que a sua projeção sobre o deslocamento seja também na mesma direção do deslocamento. Então, como já definido anteriormente, trabalho motor, tal maior que zero. Se Ft é contrário ao deslocamento, o trabalho de F é resistente, tal menor que zero. Vejamos. Deslocamento é de A para B, né, a distância D, porém, né, a minha força está ali, ó, está num ângulo, fazendo com que a projeção dessa força fique oposta ao deslocamento. Ft oposto ao deslocamento, trabalho resistente. Na expressão tal Fd cosseno θ, o termo D cosseno θ representa a projeção do deslocamento AB na direção da força F. Vejamos. Temos aqui a deslocamento AB, tá? E D cosseno θ, aqui, ó, D cosseno θ, projeção de AB, é a projeção de AB na direção da força, certo? Então, aqui eu tenho F e tenho aqui projeção de AB, que é D, que é deslocamento AB, D cosseno do θ. Então, trabalho F, D cosseno θ, F, projeção de AB. Ok? Fazendo agora a projeção do deslocamento na direção da força F. Ok? Logo, para o cálculo do trabalho conforme a conveniência, logicamente, projete a força na direção do deslocamento, uma situação que nós vimos anteriormente, ou agora, como vimos, né, projete o deslocamento na direção da força. Temos essas duas possibilidades. Feito isso, para os elementos paralelos, aplica a definição de trabalho, né, Fd, força vezes distância, cosseno do ângulo. Quando a força F é perpendicular ao deslocamento AB, sua projeção ou a projeção de seu deslocamento é nula. Logo, seu trabalho é nulo. Então, essa é outra situação também bem importante. Então, temos aqui, né, o deslocamento para a direita. Eu tenho aqui o peso e a sua força normal, que é perpendicular ao deslocamento. Então, se é perpendicular ao deslocamento, o trabalho, né, da força peso, da força normal também é nulo. Aqui, eu tenho aqui uma rampa, né, e tenho a força normal. O trabalho da força normal aqui também é perpendicular ao deslocamento. Então, o trabalho da força normal é nulo. Aqui, com relação à força centrípeta, né, formando um círculo, né, o
trabalho da força centrípeta também é perpendicular ao deslocamento, que é tangente ao momento. Então, o trabalho da força centrípeta também é nulo. Portanto, no deslocamento horizontal, o peso e a reação normal do apoio têm trabalhos nulos. De forma semelhante, a força centrípeta tem trabalho nulo, pois é sempre perpendicular à trajetória em cada instante, como já estudamos anteriormente. Unidades. Unidade de trabalho é igual a unidade de intensidade de força, né, vezes a unidade de comprimento. Força vezes unidade de intensidade de força vezes comprimento, ou seja, newton-metros. No sistema internacional de unidade SI, temos que Joule é igual a Newton vezes metro. Então, unidade de trabalho é o Joule. Um múltiplo bastante utilizado é o quilojoule. Continuando, em unidades. No sistema CGS, a unidade de trabalho é o erg. O erg é dina vezes centímetro. Tá? Pouco utilizado, mas vale aí o conhecimento. Como já estudamos o significado do dina lá no início do nosso curso. Quem tiver dúvida pode ir lá, né, rever. Relações: 1 kJ é igual a 10 a terceira joule. E 1 joule é igual a 10 a 7 erg. Há outras unidades de trabalho que a gente vai utilizar com mais frequência em assuntos mais à frente, tá? Que é o quilowatt-hora, kWh, e o eletronvolt, EV. 1 kWh é igual a 3,6 vezes 10 a sexta joule. E um eletronvolt é 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. São relações interessantes que a gente vai utilizar mais à frente em assuntos que virão no futuro. Trabalho de uma força qualquer. Para a gente fechar a nossa aula de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. No caso de uma força constante F agindo sobre o corpo paralela e de mesmo sentido que o deslocamento de módulo D, o trabalho pode ser calculado pela área do retângulo destacado no gráfico da figura. Tá? Informação bem interessante também. Tá? Se eu tenho, né, a força no mesmo sentido, né, do deslocamento, ok? Eu posso encontrar o meu trabalho como sendo a área, né, dessa figura formada. Aqui eu tenho F, o gráfico F vezes D, deslocamento, né, dado aqui a distância, o deslocamento, o valor da força aplicada, constante, né, F. Então, o valor numérico é a própria área do trabalho, é dado pela essa área desse retângulo, né, numericamente falando, tá bom? Então, essa área corresponde ao produto F vezes D, isto é, a área igual ao trabalho, considerando de forma numérica. Ok? Se a força for constante, mas não paralela ao deslocamento, o cálculo gráfico deve ser feito, como se indica na figura a seguir. No gráfico da projeção FT da força na direção do deslocamento. Então, vejamos. Eu tenho aqui, né, a força agora já não é mais paralela ao deslocamento, ela forma um ângulo com o deslocamento. Então, como vimos, uma das possibilidades é a gente projetar a força, né, no sentido, na direção do deslocamento. Então, vou ter o FT, que é a projeção de F. Então, a área agora, o gráfico dado pela FT, né, por S, então o gráfico do retângulo FT vezes D também me dá o trabalho, né, dentro desse intervalo aí considerado. Generalizando, se a força F atuante for variável em módulo, direção e sentido, o cálculo por meio do gráfico pode ser feito como é mostrado na figura a seguir, que a gente vai mostrar no próximo slide. O trabalho realizado num deslocamento muito pequeno, ΔS, então, delta tal, né, uma variação delta de trabalho no FT vezes ΔS, tá? Trabalho no deslocamento pequeno. Corresponde à área de uma estreita faixa retangular, sendo FT a projeção da força na direção do deslocamento.
Então vamos lá, vamos ver. Então temos várias posições, né? FT1, aqui tem o F1 nesse sentido, a projeção no ΔS1, o deslocamento, forma o ângulo, FT1 é a minha primeira projeção, no segundo F2, formando ali o ângulo θ2 com deslocamento, né, de ΔS2, tem o FT2 e assim sucessivamente. Eu tenho a força Fn, que forma o ângulo θn com deslocamento ΔSn, né, vou ter ali a minha projeção Ftn. E aí eu vou ter, né, no meu gráfico Ft vezes S, considerando aqueles vários pequenos deslocamentos, né, eu vou ter também os vários pequenos trabalhos. Então, vou ter pequenos retângulos, né, como está indicando, ΔS1, Ft1, né, a projeção, ΔS2, Ft2 e aí até o Ftn, ΔSn até o Ftn, tá? Tem uma aproximação do trabalho. Então, o trabalho total, né, realizado pela força é medido pela soma dos retângulos semelhantes ao anterior. Então, vou somando ΔS1, ΔS2, tal, até o ΔSn, né, essas áreas, né? Então, eu vou ter a soma dessas áreas, vai me dar o trabalho total aqui desse deslocamento. Então, novamente aí temos aí a figura. Considerando-se deslocamentos infinitesimais, ΔS tendendo a zero, como nós já antecipamos, a soma das áreas dos retângulos tenderá à área sob a curva, tá? Que é o que a gente já tinha antecipado. Assim, esse trabalho é numericamente igual à área total destacada no gráfico ao lado, tá? Ou seja, área igual a tal, considerando, né, forma numérica. Ou seja, o trabalho de uma força qualquer, né, pode ser generalizado desta forma. Ok? Com isso, a gente finaliza este vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos. Peço também que deixe seu like, pois isso ajuda demais no crescimento desse projeto. Como também te peço que compartilhe o vídeo com seus amigos e nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.